O peixe-bolha, o Psycholutes macidus, é uma espécie que habita as águas profundas da costa da Austrália e Tasmânia, raramente avistada por humanos. Este peixe com ar carrancudo foi considerado o animal mais feio do mundo, e adotado como mascote da Ugly Animal Preservation Society, algo como Sociedade para a Preservação de Animais Feios. O peixe-bolha, que não possui nenhum osso ou músculo no corpo, é uma massa gelatinosa com densidade um pouco inferior à da água, pelo que flutua facilmente e nada sem dificuldade. Em defesa do peixe-bolha, podemos dizer que o seu aspecto fora de água é muito diferente do aspecto dentro de águas profundas. A pressão que se faz sentir no habitat do peixe-bolha confere-lhe uma aparência de peixe mais tradicional. Estes animais estranhos não têm qualquer valor comercial. No entanto, correm risco de extinção devido à pesca de arrasto, ficando presos nas redes e não conseguindo fugir, pela falta de musculatura. O que você achou deste animal? Deixe seu comentário. Polvo-dumbo, o polvo voador. Polvo-dumbo é o nome comum do gênero Grimpoteuthis, sob o qual existem 3 espécies. Estas espécies são chamadas de polvos-dumbo por causa das babatanas membranares que fazem lembrar umas grandes orelhas, como as da personagem Dumbo, o elefante voador, da Disney. Os polvos-dumbo possuem 8 tentáculos, e conseguem viver a profundidades extremas. Estes animais estranhos dos mares são também bastante raros, com algumas das espécies tendo sido avistadas apenas uma vez. Felizmente, os dumbos não se encontram em situação de ameaça, nem se pensa que sejam perigosos para humanos. Alimentam-se de vermes, bivalves e crustáceos. De entre o pouco que se sabe sobre eles, podemos dizer que são animais estranhos. Veado de penacho, o adorável vampiro. O veado de penacho, o Elaphodus cephalopus, caracteriza-se especialmente por 2 traços, um tufo de pelo escuro que lhe cresce na testa, e dentes caninos afiados que só ocorrem nos machos, mas que não se instale o pânico. Este adorável animal estranho, mamífero oriundo da China e do Mianmar, é herbívoro, e alimenta-se principalmente de frutas, plantas e erva. É um cervídeo bastante tímido, crepuscular, solitário e muito previsível. Atualmente encontra-se classificado na lista vermelha da UICN como uma espécie quase ameaçada. O declínio do número de elementos deve-se à destruição do habitat e às indústrias têxteis que procuram muito a sua pele. Rato toupeira pelado. Você sabia que existe um animal que é capaz de sobreviver até 18 minutos sem oxigênio e que é praticamente imune ao câncer? O sortudo, o rato toupeira pelado, ainda seria, de acordo com cientistas, resistente a alguns tipos de dor, o que torna esse pequeno mamífero um serzinho extremamente intrigante. Como se não bastassem todas essas vantagens, um estudo realizado por uma bióloga da empresa de biotecnologia Calico ainda surpreendeu a todos em 2018 ao apresentar a tese de que o não muito bem apessoado roedor também nunca envelhece. A especialista percebeu, por meio de análises da vida de milhares de ratos toupeira pelados, que, por mais que os anos passassem, o risco desses mamíferos morrerem não aumentava. No fim, a pesquisadora chegou à conclusão de que os ratos toupeira pelados parecem burlar a lei de Gompertz, a qual descreve o envelhecimento dos mamíferos. A regra teoricamente valeria para todos os animais pertencentes à classe. Hoje, porém, tudo indica que os ratos toupeira pelados seriam uma exceção. A pesquisa tem como autora a bióloga Rochelle Buffenstein, quem atua na Calico, empresa de biotecnologia ligada ao Google. Segundo a profissional, o estudo foi iniciado há mais de 30 anos, sendo que, durante todo esse tempo, foram anotadas todas as informações pertinentes sobre os animais de seu laboratório, tais como data de seu nascimento, de sua morte, além de como morreram. A baixa mortalidade é impressionante, declarou a revista Science o biogerontologista da Universidade do Sul da Califórnia, Caleb Finn, que não participou do estudo divulgado em 2018. Com o avanço da idade, a taxa de mortalidade continua menor que em qualquer outro mamífero já documentado. Um rato de laboratório, por exemplo, vive no máximo 4 anos, o que nos levaria a crer que a espécie estudada deveria chegar até 6 anos. No entanto, segundo a fonte, esses animais podem chegar aos 30 anos de idade, sendo que as fêmeas permanecem férteis até o fim de sua vida. O que você achou deste animal? Deixe seu comentário. Rufus politalamia.
cientistas encontraram um animal bizarro que parece ter saído diretamente do filme Alien. O verme gigante, que tem mais de 1,5 metro de comprimento e 5 centímetros de largura, foi encontrado dentro de uma lagoa lamacenta, nas Filipinas, chamada de Cufus politalamia. A espécie é o molusco bivalve mais comprido do mundo. A concha em que ela vive é descrita por cientistas desde o século XVIII. Porém, essa é a primeira vez que pesquisadores encontram a criatura viva dentro de seu casulo. A dificuldade em achar a criatura viva está relacionada com a falta de informações sobre seu habitat natural. Aliás, os autores do estudo só descobriram onde o animal vivia devido a um documentário produzido nas Filipinas. Após assistirem ao filme, eles foram ao local e capturaram 5 espécies para análise. Diabo espinhoso. O diabo espinhoso é um lagarto muito curioso. Até o momento, a única espécie conhecida é a do gênero Moloch, da família Agamidae. Esse animal também é conhecido como dragão espinhoso, demônio da montanha, lagarto australiano ou lagarto espinhoso. O nome científico do diabo espinhoso é Moloch horridus e foi inspirado no poema épico de John Milton, Paradise Lost. No poema de Milton, o personagem Moloch é retratado como uma criatura hedionda, o maior guerreiro dos anjos rebeldes. Embora o diabo espinhoso não seja nenhum deus da guerra, os espinhos em seu corpo são, sem dúvida, sua característica mais marcante. Esses espinhos evoluíram como um mecanismo de defesa contra possíveis predadores. Os espinhos do diabo espinhoso são bastante afiados e possuem listras marrons e douradas. Apenas 2 espinhos do corpo do diabo espinhoso são sustentados por ossos, os quais estão localizados na região do crânio. No resto do corpo, os espinhos não têm osso. Em geral, o corpo do diabo espinhoso é de cor marrom arenosa, com algumas áreas mais escuras entre os espinhos. Como muitas outras espécies, a cor do animal é determinada por seu habitat. Os tons marrons acinzentados do diabo espinhoso permitem que ele se camufle para evitar predadores. Como esse animal vive em áreas secas, a textura do corpo também ajuda a reter e absorver a água. A água se condensa na superfície espinhosa do corpo e é absorvida para manter o animal hidratado. Um diabo espinhoso adulto mede de 9 a 10 centímetros de comprimento. No entanto, as fêmeas são muito mais longas. Uma fêmea adulta mede de 8 a 20 centímetros de comprimento e pesa aproximadamente 46 gramas. Os diabinhos vivem no grande deserto arenoso australiano, localizado na região oeste da ilha. Essa área, no estado da Austrália Ocidental, é escassamente povoada por seres humanos e possui uma fauna única no mundo. O diabo espinhoso geralmente vive nas planícies e é encontrado próximo a matas de solo arenoso, desde que não sejam regiões rochosas. Os diabos espinhosos são encontrados principalmente nas regiões oeste e norte do grande deserto australiano. Cegonha bico de sapato. Conheça a ave parente dos dinossauros que sobreviveu à Segunda Guerra. Pouco conhecida, espécie possui características peculiares e corre risco de extinção. A cegonha bico de sapato entra naquela lista de animais que poucos conhecem e os que já a viram, majoritariamente em fotos ou vídeos na internet, ainda duvidam se a espécie existe de fato ou se é só mais uma criação hollywoodiana. Além da sua aparência bela e peculiar, os Balaniceps rex, ou shoebill, como também são chamados, possuem uma história um tanto quanto curiosa. Parente vivo dos dinossauros, a cegonha bico de sapato já sobreviveu a episódios extremos, como a Segunda Guerra Mundial. Embora, hoje, a espécie esteja em risco de extinção. O shoebill habita, atualmente, regiões pantanosas no leste tropical da África, em áreas entre o Sudão do Sul e a Zâmbia. Assim como as cegonhas, a Balaniceps rex possui uma peculiaridade na hora de caçar: é paciente, capaz de permanecer imóvel por muito tempo. Seu bico, com uma espécie de gancho na ponta, ajuda a prender com força sua presa, que são, em grande parte, peixes e rãs. Medindo entre 1 metro e 10 e 1,40 de altura. A cegonha bico de sapato pode pesar até 7 kg e a distância entre as pontas de suas asas pode atingir os 2 metros de comprimento, de acordo com a agência ambiental Pic-U-Pau. O shoebill é um animal muito sedentário, realizando movimentos apenas quando precisar buscar um habitat que possa prover melhores recursos. Além do mais, a espécie voa muito raramente.
Nos céus, o Balaeniceps rex chega a bater asas cerca de 150 vezes por minuto, o que a coloca entre uma das aves mais lentas da atualidade. Gavial. O gavial é um tipo de crocodiliano asiático que se diferencia por seu focinho longo e fino. Os crocodilianos são um grupo de répteis que inclui crocodilos e jacarés. Eles vivem em sistemas fluviais de água doce clara e nas curvas dos rios, onde a água é mais profunda. Portanto, não são adequados para a terra, só deixando a água para pegar sol ou para fazer ninhos. O gavial já foi amplamente encontrado do Paquistão a Mianmar, só que agora o alcance do réptil encolheu para 2 países, Índia. Ao longo dos rios Chambal, Girvesan e Nepal, ao longo do rio Narayani, um gavial típico atinge 3 metros de comprimento e pode pesar, quando adulto, de 160 a 250 kg. Os gaviais regulam a temperatura do corpo tomando sol para se aquecer ou descansando na sombra ou na água para se refrescar. Gavial macho exibe um grande tumor no focinho chamado gara, palavra hindi para pote de lama. Eles usam seus garas para vocalizar e soprar bolhas durante as exibições de acasalamento. Os animais se reúnem para acasalar e fazer ninhos durante a estação seca. Quando as fêmeas colocam os ovos em bancos de areia ao longo de sessões de água com movimento lento. Deste modo, os ovos incubam por 70 dias e os filhotes ficam com as mães por várias semanas ou até meses. Gaviais se alimentam sem perseguir e investir contra a presa como outros crocodilianos, porque seus focinhos contêm células sensoriais que detectam vibrações na água. Axoloto. O axoloto é uma salamandra com poderes regenerativos incríveis. O animal pode renovar seus membros e até mesmo a sua espinha com facilidade. E, mesmo assim, nossa intromissão ambiental tem levado a espécie quase que à extinção. O segredo da salamandra é a neotenia, sua capacidade de adiar indefinidamente a metamorfose, e ainda assim atingir a maturidade sexual. Em outras palavras, o axoloto é um eterno adolescente. A vantagem de não passar por essa metamorfose é que os animais têm mais chances de se reproduzir mais cedo, e não se deixe enganar por essa carinha tosca. Esses bichinhos são excelentes predadores, capazes de disparar rapidamente sua bocarra para fora para criar um vácuo que puxa pequenas presas para dentro. As tardigradas, ou ursos de água. Tardígrados, também chamados de ursos d'água, são seres microscópicos capazes de sobreviver a quase tudo: congelamento, água fervente, inanição durante décadas. Até mesmo se forem disparados. Mais uma viagem entre planetas que termina em acidente são palavras de maior envergadura mesmo para esses seres minúsculos, dos quais até se diz que poderiam herdar a Terra em caso de extinção em massa, dada sua assombrosa resistência. Um estudo submeteu alguns ursinhos d'água a uma verdadeira prova de fogo, atirá-los em velocidades altíssimas e verificar se aguentavam o golpe. A pergunta não era teórica. 2 anos atrás, um milionário norte-americano decidiu enviar uma população de milhares de tardígrados em uma sonda israelense que acabou caindo na Lua. Os tardígrados, que não chegam a medir meio milímetro, foram mandados em estado de desidratação, em que permanecem quase mortos, a um ritmo metabólico de 0,01% do normal. Lá eles permaneceram após o acidente, sem planos para tentar resgatá-los ou ver se poderiam se reidratar e ressuscitar após o impacto. O assunto foi um pequeno escândalo, mais uma amostra dos perigos da contaminação biológica do sistema solar pela negligência dos novos atores espaciais. Mas a cientista madrilenha Alejandra Trascas, que estava escrevendo sua proposta de dissertação de mestrado na Universidade de Kent, se perguntou o que teria acontecido com eles depois daquele acidente. Eu pensei, pobrezinhos, terão sobrevivido, explica por telefone. Dessa forma, projetou um experimento para fazer disparos com esses ursinhos, que costumam viver em condições de umidade, nas velocidades brutais do impacto lunar. Colocaram um alvo de areia em uma câmara de vácuo para simular as condições espaciais e do impacto na superfície de um planeta rochoso. E dispararam os ursos d'água em pequenos grupos de 2 ou 3 com um mega-canhão de cerca de 3 metros, explica Trascas, colocando-os congelados nos projéteis, naquele estado de hibernação induzida. Os testes começaram no final de 2019,
exceto por uma interrupção repentina, continuaram durante as restrições causadas pela pandemia. O resultado, publicado na revista Astrobiologia, mais uma vez nos lembra da extraordinária capacidade de resistência dos tardígrados, mas traz mais notícias para aqueles que se tornaram astronautas lunares. Quando disparados em velocidades gigantescas, acima da aceleração de um tiro de pistola, os ursos resistiam ao impacto e conseguiam se recuperar do estado de congelamento. Embora mais lentamente do que o grupo de controle, outros ursos que hibernaram e foram usados para se comparar seu comportamento com os disparados. A quase 1 km por segundo, os tardígrados sobreviviam. Mas acima desse limite, os animaizinhos se desintegraram. E é isso que deve ter acontecido com os viajantes lunares. Podemos confirmar que não sobreviveram, explica a astrobióloga, porque a velocidade do impacto com a Lua não foi tão alta, mas a pressão do choque, por causa do material da nave, é tão elevada que é impossível que eles resistam. Tubarão-duende. O tubarão-duende é, sem dúvida, uma espécie bem diferente de tudo que você já viu. Nesta parte do vídeo, você vai entender um pouco mais sobre essa espécie diferente de tubarão, vai entender a origem do nome, conhecer suas características físicas e muito mais. O tubarão-duende ou tubarão-goblin tem uma grande variedade que inclui grande parte dos oceanos Atlântico, Pacífico e Índico, mas é mais comumente encontrado na costa do Japão. Os pescadores japoneses que pegaram acidentalmente os tubarões não puderam deixar de notar seus focinhos protuberantes, que os lembravam das histórias populares sobre um demônio de nariz comprido e rosto vermelho conhecido como Tengu. Então, eles começaram a chamar a espécie de Tengu Zami. Zami significa tubarão em japonês. Isso foi traduzido para o inglês como tubarão-goblin, com tubarão-elfo, sendo um nome alternativo que a criatura usa ocasionalmente. A característica mais distintiva do tubarão-goblin é seu focinho longo e achatado, que parece a lâmina de uma espada larga. Alguns dizem que o focinho extralongo seja usado para procurar comida em fendas estreitas. As mandíbulas de um tubarão-duende são presas a ligamentos elásticos e, quando a presa se aproxima, a mandíbula se projeta, permitindo ao tubarão projetar toda a boca para frente a uma distância igual a 8,6 a 9,4% do comprimento total de seu corpo. A mandíbula superior contém entre 35 e 53 fileiras de dentes. Depois, a mandíbula inferior, que tem 31 a 62 fileiras de dentes. Quando nascem, tem cerca de 80 a 100 centímetros de comprimento. Quando maduros, os machos medem de 260 a 380 centímetros. Como a maioria das espécies de tubarões, as fêmeas são maiores, chegando a mais de 420 centímetros. Alguns espécimes colossais de 620 centímetros também foram descobertos. O peso pode variar de 190 kg a 200 kg. O maior indivíduo registrado tinha 3,6 metros de comprimento e pesava 210 kg, mas é possível que os tubarões-duendes possam crescer ainda mais. O ciclo de vida do tubarão-duende é entre 30 a 35 anos. O que você achou deste animal? Deixe seu comentário. Tem alguma sugestão de outros animais? Deixe aqui suas dicas. E aí galera, se gostou do nosso vídeo, deixe seu like, se inscreva no nosso canal, e clique no sininho abaixo, deixe seu comentário. Sua inscrição é muito importante para nós. Receba nossos próximos vídeos. Ajude nosso canal a crescer, se inscreva, dê o seu like e compartilhe. Qual destes animais bizarros você mais gostou de conhecer? Deixe nos comentários. E aí galera, até um próximo vídeo.